Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, eu peço a sua atenção, por favor, me acompanhe até o final. Neste vídeo, a gente vai fazer uma denúncia grave com relação aí ao Parque Aquático de São Januário. A gente vai falar aqui do risco de interdição que corre São Januário, uma coisa que a mídia simplesmente não publicou hoje ainda. Infelizmente, eu não sei qual é o interesse de passar pano na cabeça aí do senhor Jorge Salgado. A gente vai mostrar vídeos aqui de como que está São Januário. Meus amigos, a gente vai falar aqui sobre a situação da Copinha. O Vasco da Gama hoje estreou, goleou a equipe do Lagarto. Eu já esperava por essa vitória do Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre a situação da SAF e reforços. Afinal de contas, hoje, mais uma vez, o Carlos Brasil, gerente de futebol do Vasco, prometeu reforços aí. E vamos explicar a situação do Luiz Amarília, que deu uma avançada no dia de hoje. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Amigos, vamos começar aqui sobre a situação do Sub-20. O Vasco da Gama hoje deu show na estreia na Copa São Paulo de Júnior. O Vasco foi muito bem, venceu a equipe do Lagarto e convenceu por 5-1. E agora o Vasco da Gama joga com Rio Claro no dia 8, que vai cair no sábado. O jogo do Vasco da Gama vai acontecer aí às 14 horas da tarde. Os gols do Vasco da Gama hoje foram marcados aí pelo Figueiredo, foi autor de 2 gols. Vinícius, aquele mesmo que passou pela equipe principal do Vasco. Juan, Ryan, olhos para esse garoto, porque esse garoto tem idade aí para sub-17, e o Andrei Santos completou a goleada aí do Vasco da Gama. Então, galera, é o seguinte, o Vasco dando show aí na Copinha, o Vasco deve se classificar sem maiores problemas aí para a próxima fase, e a cidade hoje de Santana do Parnaíba aplaudiu o Vasco da Gama de pé. E tem gente que fica achando que o Vasco da Gama precisa virar SAF. E esse é o próximo assunto. Hoje a gente viu que, ao contrário do que as pessoas falam, o Vasco da Gama não é um clube falido. O Vasco da Gama, na mão de um presidente de caráter sério, o Vasco da Gama consegue aí arrecadar. A gente está com muita joia aí na nossa categoria de base, que a gente tem que dar aí atenção e carinho. O Vasco vendendo aí 4 jogadores aí, ou 5, com responsabilidade, resolve os problemas aí do clube imediatamente. Mas para isso aí, tem que ter competência aí, principalmente responsabilidade com o dinheiro do clube. Bom, com relação à situação aqui envolvendo a situação de reforços, hoje o Carlos Brasil falou com veemência. Ele disse que o Vasco da Gama vai contratar. O Vasco não parou aí nesses 8 reforços aí. E o Carlos Brasil disse, ele prometeu que vai montar uma equipe competitiva. Eu tô pagando para ver aí, em Carlos Brasil, se essa equipe vai ser competitiva mesmo. Ninguém vai fazer juízo de valores de atleta
antes desses atletas aí atuarem com a camisa do Vasco da Gama. O sentido não é esse, mas acho que tem muitas apostas aí que o Vasco está fazendo. E hoje a gente tomou nota aí sobre a situação do Luiz Amarília, a situação dele lá no Vélez com o Vasco da Gama. Deu uma esquentada aí, deu uma adiantada. O Vasco, graças a Deus, está conseguindo chegar num acordo financeiro com o atleta. O atleta não vai mesmo se apresentar ao Vélez, não apareceu ainda para pré-temporada e tudo indica aí que esse jogador venha jogar no Vasco da Gama. Ele está muito afim de vir jogar no Vasco. Hoje essa negociação está 90% na mão aí dessa diretoria aí golpista. Então a gente espera que as coisas venham a se resolver. Meus amigos, agora a denúncia grave que eu quero fazer aqui é o seguinte. Ontem o Atenção Vascaínos trouxe uma matéria que o torcedor do Vasco tem que colocar atenção. Esse vídeo foi publicado lá pelo Flávio Dias na parte da noite. São Januário está correndo o risco de ser interditado. A primeira partida do Vasco da Gama no ano aí de 2022 será no dia 29 de janeiro e corre risco dessa partida não acontecer no dia 29 de janeiro. O Vasco não tem o laudo aí do Corpo de Bombeiros, o Vasco não tem o laudo com relação aí à Polícia Militar. Então, a situação com relação a incêndio aí, o Vasco não está em dia. Tem mais de um ano que o Vasco da Gama não tem laudo com relação à situação de incêndio e com relação à segurança. Então, corre o risco de São Januário ser interditado. Hoje o Russo trouxe, na parte da manhã, uma denúncia sobre o Parque Aquático do Vasco da Gama, mostrando o estado deplorável. E eu vi água misturado lá com eletricidade e isso tá me preocupando. Eu vou colocar o vídeo aqui e depois eu volto para poder falar com vocês. Então, meus amigos, está aí, ó, contra fatos não há argumento. Vocês viram aí como que tá São Januário. O teto do clube, parque aquático destruído, cheios aí de água, de poça d'água, tempo das pessoas escorregarem. A gente viu ali uma tomada ali perigoso com contato com água. E olha, eu não sei aonde que a gente vai parar com esse golpista, com esse canalha safado do seu Jorge Salgado. Seu Jorge Salgado, o meu vídeo vai ficar no ar como denúncia. Não adianta me ameaçar porque aqui eu não tiro, porque eu não sou youtuber frouxo. Assim como a minha live de ontem está no ar. Você é um vagabundo, você está fazendo mal pro Vasco da Gama.
Enquanto não acontecer uma tragédia aí no Vasco da Gama, seu velho filho de uma puta, você não vai sossegar. Então, gente, desculpa aí o alto tom e faça uma reflexão do que está acontecendo com o nosso Vasco. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!